Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, minha gente do Grande ABC e região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 3 de dezembro, quarta-feira, e como sempre, tá começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E é claro que a gente tá sempre aqui para te manter informado sobre tudo o que aconteceu no dia e principalmente trazer as notícias que mais importam para você. Eu sou a Suzana Rezende e tô acompanhando, tô dividindo os mics com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Olá, Su. Olá, ouvintes. Tudo bem? Hoje tem um alerta forte nas rodovias com caminhoneiros articulando uma nova paralisação nacional. Além disso, a gente também vai falar dessa treta quente sobre a escala 6x1, que colocou o governo e o Congresso em lados opostos. Então ajeita esse fone, pega o teu café e vem com a gente, porque hoje tem economia, política, mobilização trabalhista e o serviço público na mesa quentinho. Bora com a gente, porque o ABCcast já tá começando. E pra gente abrir esse episódio, vamos falar sobre as greves dos caminhoneiros. JP, segura o volante aí porque tem notícia pegando fogo nas estradas. Os caminhoneiros de várias regiões estão articulando uma nova paralisação nacional nesta quinta-feira, dia 4, ou seja, amanhã já, hein? E tem gente com medo de disparar de novo ali o preço da gasolina, chegando àqueles assustadores R$10 lá de 2018. Será que é um remember? Pois é, Su. E o pessoal da categoria garante que não é um ato político, não. Eles dizem que a ideia é mostrar a insatisfação. Ou seja, longas jornadas, pouca remuneração e condições precárias. O Daniel Souza, que ficou famoso na greve de 2018, reforçou que o setor precisa de melhorias urgentes. E essa lista de reivindicações é grande, hein? Então tem estabilidade contratual, cumprimento das leis, revisão do marco regulatório do transporte de cargas e até aposentadoria especial com 25 anos de trabalho comprovado. Mas claro, há divisão. Parte dos caminhoneiros autônomos é contra a paralisação porque teme um uso político do movimento. E o fantasma de 2018 volta com força. Naquele ano, a greve durou 10 dias e fez o preço do diesel saltar de 3,87 para mais de R$10. A crise só terminou quando o governo Temer aceitou algumas demandas. Então agora, com a gasolina já perto de R$6,16, bate aquele medo coletivo. Se a paralisação durar, o preço pode explodir mais uma vez. E lembrando que essa categoria precisa sim ter seus direitos e é um direito dele paralisar. E se o preço da gasolina aumentar de novo, não adianta ir correndo pros postos que não vai ser assim que você vai estar ajudando. Su, toda vez que caminhoneiro ameaça parar, o Brasil lembra que não é um país do futuro coisa nenhuma. É país do frete, promessa que sobe em cadeia nacional, mas diesel sobe na bomba. Então, se governo e empresariado seguem empurrando com a barriga, quem acaba fazendo a negociação na marra é o asfalto parado. Vamos agora para o nosso giro de notícias, começando pelo aniversário de Diadema. Ouvinte, Diadema vai completar 66 anos e a cidade já engatou no modo festa. Serão 3 dias de música, comida e rua fechada para a galera curtir. Tudo ali na Avenida Antônio Piranga, dentro do projeto Rua da Gente. E a programação tá variada, viu? Tem rock, punk, forró, pagode e até covers do Mamonas Assassinas e Marília Mendonça. E os shows rolam de 6 a 8 de dezembro, entre atrações à tarde, à noite, para ninguém ficar de fora. Imóveis no litoral. A busca por imóveis no litoral paulista para Natal e Ano Novo está pegando fogo. Com uma pesquisa em 12 cidades mostrando altas fortes nas tarifas, especialmente em apartamentos menores, no litoral norte, por exemplo, unidades de um dormitório subiram impressionantes 225%, enquanto no litoral centro e no sul,
praticamente tudo ficou mais caro, puxado pelo aumento da demanda e pela boa infraestrutura. Mesmo com os reajustes, a alocação por temporada continua vantajosa para grupos e famílias pela divisão de custos e pela liberdade de usar a casa como se fosse a própria. E nós temos outro aniversariante essa semana, então além de Diadema, Mauá também vai fazer suas comemorações. Ouvinte, Mauá abriu as comemorações pelos 71 anos e divulgou a programação que segue até dia 19 de dezembro, com destaque para a inauguração da Arena Chicão no dia 8, que vai ser um ginásio moderno nos Jardins Aíra. E o prefeito Marcelo Oliveira também anunciou que a partir de janeiro, o serviço de atendimento domiciliar vai também contar com entregas de remédios e insumos direto na casa dos pacientes. Então, a agenda inclui ações natalinas, esportivas, culturais, é um pouquinho de tudo para todo mundo participar. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje, com festa de aniversário, aluguel salgado, imposto novo e trabalhador tentando respirar no meio de tudo isso. Mas se você quiser se aprofundar em cada uma dessas histórias, é só acessar o nosso site, é o abcdoabc.com.br. E hoje é quarta-feira, então a gente dá aquela pausa para escutar o nosso repórter Thiago Antunes, que sabe tudo sobre tecnologia. É com você, Thiago. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? O Google decidiu investir pesado na ciência brasileira. Eles fecharam uma parceria com a USP para criar uma área focada só em inteligência artificial responsável. A ideia é estudar como evitar o risco de IA e, de quebra, ampliar as bolsas para pesquisadores brasileiros, pagando até $15 mil por ano. Enquanto isso, prepare-se, o ChatGPT pode começar a exibir anúncios em breve. Códigos encontrados no aplicativo indicam que a OpenAI precisa de grana para pagar os custos altíssimos dos servidores, e a publicidade deve ser o caminho, igual ao Google fez. E para fechar, as eleições de 2026 estão batendo na porta e o TRE-SP lançou um robô de atendimento no WhatsApp. Se você precisa regularizar o título ou tirar algumas dúvidas, agora dá para resolver tudo chamando o tribunal direto no Zap, de forma bem mais rápida e tranquila. E para mais informações, acesse o nosso site ABC do ABC. E esse foi o nosso Drops de Tecnologia. Eu volto com vocês, João Pedro e Suzana. Su, quando até a inteligência artificial entra na roda da propaganda e a justiça eleitoral vai para o Zap, dá para ver que o futuro já chegou cobrando caro na conta de luz dos servidores. O segredo é usar essa tecnologia a nosso favor, sem virar refém nem da tela, nem dos golpistas digitais. E seguindo com o nosso programa agora, então vamos falar sobre a alíquota das bets. JP, ouvinte, vocês ficaram sabendo? O Senado deu sinal verde para o projeto que aumenta os impostos das casas de apostas online, as famosas bets. E a fatia que o governo cobra sobre a receita das bets vai subir de 12% para 18%. Mesmo após uma discussão pesada que quase levou esse número para 24%, hein? Olha que aumento. Pois é, né, Su? Mas esse aumento vem aos pouquinhos. Entre 2026 e 2027, a cobrança sobe para 15%. E é só em 2028 pode chegar aos 18% de vez. Tudo para dar tempo do mercado se ajustar, enquanto o governo tenta reforçar o orçamento. E não parou nas apostas não, viu? As empresas de serviços financeiros digitais, as famosas fintechs, também vão ter que pagar mais impostos sobre o lucro. E até os rendimentos distribuídos às empresas, os chamados juros sobre capital próprio, passam a ter imposto maior de 17,5%. E a expectativa é arrecadar uns 5 bilhões de reais já no ano que vem, com parte desse dinheiro indo para compensar perdas dos estados e depois de 2029 para ajudar a bancar a Seguridade Social. Agora o texto segue para a Câmara antes de finalmente virar lei. Então, quando o assunto é bet, o Brasil está virando aquele país em que o povo arrisca um pouco, que tem palpite, e o governo garante o fixo na alíquota. Então, quando o jogador perde, perde sozinho.
quando ganha, entra o leão para lembrar que no fim das contas a casa nunca deixa de ganhar. E na minha opinião, esse imposto sobre as bets, principalmente, não tanto sobre as fintechs, deveria ser sim muito maior, principalmente por causa dos danos que eles trazem à população. As bets, essas apostas de casa online, elas vieram para o Brasil, mas ainda falta muita regulamentação, porque o vício nelas é algo real, chegando até mesmo das pessoas apostarem dinheiro dos programas, como por exemplo Bolsa Família, que nesse caso já foram bloqueados, mas assim, a gente precisa resolver esse problema na fonte. E seguimos então com mais uma polêmica. Saímos das bets e vamos para a escala 6x1. JP, o clima esquentou em Brasília, viu? O governo bateu o pé contra o texto que está votado na Câmara e que mantém a escala 6x1, mesmo com a proposta de reduzir a jornada semanal para 40 horas. Pois é, Su. A ministra Gleisi Hoffmann foi bem direta. Diz que não adianta reduzir horas se o trabalhador continua sem tempo para viver, sem lazer, sem resolver os seus problemas e sem cuidar da sua própria família. E ela não estava sozinha não, viu? Guilherme Boulos também reforçou que o Planalto quer o fim da escala 6x1, sem corte de salário, e que o relatório apresentado na subcomissão pegou todo mundo de surpresa. Então agora é esperar a votação dessa quarta e ver se o Congresso acompanha o governo, já que, segundo eles, mais de 70% dos brasileiros apoiam uma mudança nesse modelo de jornada. É aquela famosa escala 6x1, é a engenharia trabalhista em que o número fecha no Excel, mas a vida do trabalhador não fecha nunca. Você trabalha 6 dias, ganha por 5 e descansa 1, com requintes de culpa, boleto e cansaço acumulado. Então só inventa esse tipo de jornada quem não sabe o que é pegar uma condução antes do sol e voltar para casa só quando, muito depois, o crepúsculo chega. Com certeza. Inclusive tem o movimento Vida Além do Trabalho que diz exatamente isso. As pessoas precisam ter tempo para conseguir ver suas famílias, para conseguir viver de forma digna. Até porque a escala 6x1 não dá nem direito a lazer. E agora vamos pro nosso Quem Disse Isso? Então, chegou aquela hora da gente respirar fundo, começar a refletir, colocar a gente no nosso modo pensador, com uma frase que sempre impacta o nosso dia a dia. Então, JP, conta pra gente qual que é a pedrada de hoje. Então vamos de frase, Su. A melhor maneira de descobrir se você pode confiar em alguém é confiando nele. Eu vou repetir. A melhor maneira de descobrir se você pode confiar em alguém é confiando nele. E aí, quem é o dono ou a dona dessa frase de hoje? E quem disse isso foi ninguém mais, ninguém menos que Ernest Hemingway, escritor americano, gigante da literatura e mestre em frases que acertam como um soco, hein? E é assim que a gente fecha mais um ABCcast. Sempre com muitas informações, comentários e aquele panorama rápido que te deixa pronto pro próximo dia. E lembrando que se você quiser continuar acompanhando ou então escutar episódios anteriores, a gente está em todas as plataformas. É Deezer, Spotify, Amazon Music, YouTube, Apple Podcast. Aonde você quiser, é só nos seguir, apertar o sininho e dar o play. É isso aí, se você curtiu, compartilha. Sempre tem alguém no grupo pedindo resumo de notícias. E esse episódio resolve tudo de uma vez só. Aproveita, deixa teu feedback por lá. Pode ser um carinho, uma sugestão ou aquela pauta que só você enxergou no caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês. Então passa lá no nosso Instagram, que é ABC do ABC _oficial. E não esquece, a nossa conversa sempre continua por lá. E lembrando que nós também temos um site cheio de notícias fresquinhas e atualizado diariamente só para você. abcdobc.com.br. E antes de desligar de vez, um abraço carinhoso para você que tá voltando para casa no busão, no carro, no metrô ou lavando a louça com a gente no fone. Valeu demais pela companhia. Amanhã tem mais com política, economia, bastidores e tudo que mexe com o grande ABC, São Paulo e o Brasil. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.